Seu filho ainda está perto, mas já começou a se afastar. Se seu filho está entrando na pré-adolescência, tem algo acontecendo que talvez você já tenha percebido, mas ainda não conseguiu entender direito. Ele ainda está perto, mas já não mais o mesmo. Ainda conversa, mas já não conta tudo. Ainda responde, mas já filtra algumas coisas. E isso começa a gerar um desconforto silencioso dentro de você. Aquela sensação de tem algo mudando e eu não sei certo o que é. E é aqui que começam os pensamentos, sutis no começo, mas cada vez mais frequentes. Por que ele já não me conta tudo como antes? Será que é só fase? Ou eu estou perdendo espaço? Será que ele confia em mim ainda? Ou só responde o necessário? E como ainda não existe uma crise grande, você segue. Mas o vínculo já começou a mudar, porque a pré-adolescência não afasta de repente. Ela atesta distância aos poucos. E se não existir uma construção emocional intencional, essa distância cresce dia após dia. E aqui entra um erro muito comum. Muitos pais tentam manter o mesmo tipo de relação de quando o filho era pequeno. Mas o filho mudou. Ele cresceu. Agora ele pensa mais, sente mais, percebe mais e principalmente questiona mais. Só que quando ele começa a questionar, muitos pais interpretam como desobediência e respondem com mais controle, mais imposição, mais cortes e, sem perceber, transformam curiosidade em resistência. E aí nasce outro pensamento. Por que parece que quanto mais eu tento corrigir, mais ele se afasta? Porque agora não é mais só sobre comportamento, é sobre espaço emocional. Seu filho está tentando entender quem ele é e, ao mesmo tempo, entender até que ponto ele pode ser ele mesmo perto de você. E dependendo da forma como você reage, ele decide: aqui eu posso ser eu, ou aqui é melhor eu fingir, ou camuflar. E isso define muita coisa lá na frente, porque pré-adolescente não rompe vínculo de uma vez. Ele vai diminuindo, vai se escondendo, vai filtrando, até que chega na adolescência já distante. E aí muitos pais entram em desespero tentando recuperar o que nunca foi fortalecido na fase anterior. E então vem a sensação mais pesada. Será que eu estou tentando me aproximar, mas não sei mais como acessar o coração do meu filho? Essa é a virada. Porque aqui você percebe que não é mais sobre corrigir, é sobre se reconectar. E reconexão exige uma nova postura, menos reação automática, mais escuta, menos controle impulsivo, mais direção consciente. Porque seu filho não precisa de mais limites, mas precisa de ser ajudado. Precisa sentir que pode falar sem ser cortado, que pode pensar sem ser diminuído, inferiorizado, que pode errar sem ser reduzido ao erro. E isso não acontece sozinho. Isso é construído, intencionalmente. E aqui entra um ponto que muitos pais demoram para aceitar. Tem fase que você não pode conduzir no improviso, porque o que está em jogo não é só comportamento, é identidade, é vínculo, é futuro emocional. E muitos pais só percebem isso quando já estão longe, quando já virou confronto, quando já virou resistência, quando já virou silêncio, mas você ainda está no meio do caminho. E isso muda tudo, porque ainda dá tempo de ajustar, de aprender uma nova forma de acessar o coração do seu filho, de construir um tipo de relação que sustente o que vem depois. E muitas vezes isso exige mais do que tentativa, exige direção, exige clareza, exige alguém que te mostre o que você ainda não está vendo. Porque não é sobre ser um pai ou uma mãe melhor, é sobre ser mais consciente na condução. Porque no fim, seu filho não vai se afastar por falta de amor, mas pode se afastar por falta de conexão. E a pergunta que fica é: você está acompanhando o crescimento do seu filho ou tentando educar ele como se ainda fosse pequeno?